Bem-vindos ao EcoX Talks, uma rubrica em que vamos falar sobre vários temas de sustentabilidade e economia circular. A nossa convidada de hoje é Raquel Uria, responsável de conteúdos na Miosotis, que nos vai explicar a importância da alimentação biológica. A Raquel é licenciada em Biologia e antes de gerir a comunicação da Miosotis sempre esteve ligada a esta área mais bio. Foi bióloga no Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Centro, na Interbio, e no Centro de Estudos da Avifauna Ibérica, participando em projetos relacionados com a agricultura orgânica e a educação ambiental. No seu dia-a-dia, a agricultura orgânica faz parte dos seus passos. Foi colaboradora na Maria Granel e hoje é responsável de comunicação na Miosotis, o principal mercado bio português. Bem-vinda, Raquel. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Aqui começando um bocadinho nas nossas questões. A biologia é a tua formação base e durante o teu percurso profissional sempre tiveste muita ligação à agricultura orgânica. O que te fascina mais nesta área? Bem, na verdade eu acho que a ligação começou quando eu ainda era criança. Eu nasci e cresci na zona do Oeste e a minha avó paterna desde sempre foi quem cultivou tudo o que consumíamos em casa. Eu passava muito tempo com ela nos campos. Ela era essencialmente produtora de fruta, porque é muito típico no Oeste a produção de maçã, principalmente. Mas havia tudo, havia leguminosas, animais, era mesmo uma vida muito ligada ao campo. E, portanto, inevitavelmente eu cresci a associar aquele cheiro das plantas, da terra molhada, a coisas boas. Não consigo dissociar. À medida que fui crescendo e que fui percebendo que a botânica me apaixonava de uma forma particular, acabei por escolher a biologia e o percurso foi muito natural. Claro que a agricultura que a minha avó praticava, como a maior parte das pessoas, e então na época nem é comparável com hoje em dia, era uma agricultura convencional, que não tinha nada de biológica. E foi até essa percepção de que havia tanta coisa que se podia fazer de forma diferente e melhor, porque nós tratávamos a terra como um bem que era infinito, como se não fosse possível os nossos terrenos ficarem inférteis, como se não fosse possível de repente deixarmos de ter água potável. Nós achávamos que tudo era ilimitado. Exato. E nossas gerações começaram a perceber que não, que havia limitações. E então a agricultura biológica para mim tornou-se uma paixão. Depois de semeares os teus conhecimentos e ires para o terreno, como foi o impacto entre a teoria e a prática? Acho que já explicaste aqui um bocadinho. Sim, mas é muito gira essa pergunta, porque, sim, de facto são sementes que nós quando estudamos estamos a lançar sementes que depois podem ou não crescer de acordo com o terreno que encontram e com a forma como as regarmos, não é? Exato. Eu acho que é inevitável haver um confronto quando nos deparamos com a realidade no mercado de trabalho, ou seja, é normal nós termos muitos ideais, alguns deles até eventualmente utópicos, que eu acho que são bons, têm o seu papel. É muito importante nós termos utopias, nós acreditarmos em bens absolutos, mesmo que eles sejam inalcançáveis, mas que eles sejam o nosso objetivo. A realidade do trabalho é depois aquela confrontação do que nós gostávamos que fosse a realidade e de todos os entraves com que nos deparamos, não é? Percebemos, quando chegamos ao mercado de trabalho, percebemos que há muitas áreas cinzentas. Eu lembro-me, por exemplo, da ecologia, falarmos muito nessa questão de como é que nós vamos a alguém que viva no meio de uma floresta sem recursos nenhuns e que sobreviva e que alimenta os seus filhos através da captura e venda de aves exóticas, por exemplo, ou de animais selvagens, como é que nós vamos sensibilizar essa pessoa para a importância da biodiversidade se não lhe dermos ferramentas para sobreviver, para alimentar os seus filhos, se não lhe dermos outro tipo de soluções, outro tipo de respostas, porque muitas vezes os comportamentos nocivos para o ambiente, nocivos para a nossa saúde, são simplesmente desinformação, ou são falta de recursos, falta de outras saídas, e para alguém que não tenha as necessidades básicas asseguradas é muito difícil nós estarmos a dizer mas o aquecimento global, as alterações climáticas, têm que se preocupar com isso. A pessoa está preocupada com sobreviver no dia seguinte.
eu acho que há aqui um equilíbrio que depois o choque com a realidade nos obriga a procurar, a aprender a ouvir os outros e a tentar encontrar respostas e não simplesmente impor o nosso ponto de vista. Tu já falaste aqui um bocadinho da sustentabilidade. A agricultura orgânica tem por base práticas ambientais que respeitam a biodiversidade e preservam os recursos naturais. Atualmente são ações bastante importantes ao nível da sustentabilidade. Qual achas ser ainda o maior obstáculo neste tipo de agricultura? O maior obstáculo é provavelmente do paradigma económico em que nós vivemos. A nossa sociedade, em geral, privilegia muito a quantidade. E ouvimos falar muito em produtividade e queremos sempre mais, e há um pouco aquela ideia de que ter mais é que é bom. Valoriza-se muito, lá está, a fast fashion, a fast food, o all you can eat, que são tudo conceitos que privilegiam a quantidade em vez da qualidade. E portanto, enquanto tudo o que quisermos for faturar mais, obter lucro mais rapidamente, é difícil valorizarmos aquilo que tem impactos mais longos, que tem impactos que são visíveis, se calhar, nas próximas gerações, mas pelo que estamos a perceber, provavelmente terão impactos ainda nas nossas, não é? E se calhar isto é que está a fazer com que algumas pessoas comecem a abrir os olhos e a prestar atenção, porque percebem que não é um futuro distante, é um futuro muito próximo, ou um presente já. Eu acho que sim, que interesses económicos e o imediatismo, o prazer imediato são realmente os maiores obstáculos, não só à agricultura biológica, mas a tudo o que tenha em vista a sustentabilidade. A agricultura biológica, ao ser uma aposta, quais são os frutos que pode dar? Não só ao nível da sustentabilidade, mas também ao nível da nossa saúde, por exemplo. Sim, pode dar muitos frutos. Ou seja, por um lado, é o óbvio, se houver mais pessoas a consumir produtos de agricultura biológica, eles conseguem ser cada vez produzidos por mais pessoas e, portanto, baixar o seu preço. Isso é uma coisa óbvia, não é uma lei da procura. Por outro lado, há também muitas vantagens associadas à preservação dos recursos, preservação dos solos, da água, preservação dos rios, porque eu estava a falar na água principalmente por causa dos pesticidas e dos fertilizantes que contaminam muitos lençóis freáticos. E neste ano em particular temos falado muito da seca e da desertificação, e de facto são situações prementes. E a agricultura biológica, para além disto, ainda traz também maior variedade e biodiversidade. Eu acho que são, aliás, não dava para esgotar aqui numa conversa todas as vantagens que pode trazer. Para além desta parte da sustentabilidade, na tua opinião, quais é que são os benefícios principais ao nível da nossa saúde? Sim, prendem-se com isso, com uma maior diversidade. Uma das coisas que mais me fascina na agricultura biológica, apesar da agricultura biológica normalmente ser descrita como cultivar sem pesticidas, resume-se um bocadinho a isto na gíria comum. Mas não é só isto, a agricultura biológica, no fundo, é um modo que até pode recorrer a várias tecnologias de ponta e a tecnologia muito mais recente, mas que valoriza todo o ecossistema. No fundo, uma agricultura biológica bem feita, que não se limita a cumprir as regras, mas que é feita por princípios e por se acreditar realmente na importância da forma como fazemos as coisas e não só, ou seja, preocuparmos com os meios e não só com os fins. Essa agricultura biológica tem, obviamente, um impacto também na variedade de alimentos que nós vamos consumir, porque as consociações são uma coisa muito presente na agricultura biológica, que é não termos monoculturas. A agricultura biológica não aposta em campos a perder de vista com a mesma espécie. Normalmente o que fazemos é associar várias espécies que favorecem o crescimento umas das outras, ou que eventualmente uma delas atrai insetos polinizadores que são benéficos para as outras.
há até espécies que são plantadas porque atraem determinado tipo de insetos que são patogénicos e que iriam destruir as outras espécies, mas assim concentram-se naquelas. Ou seja, há todo um mundo tão fascinante associado e que naturalmente nos faz conhecer uma variedade enorme de espécies que não entram na nossa alimentação. Nós acabamos por, nas últimas décadas principalmente, habituarmos a comer uma variedade muito, muito reduzida de alimentos. As pessoas não introduzem muita criatividade. Os chefes, sim, nos restaurantes de topo, não é? Os chefes com a estrela Michelin vão buscar à terra e trazem sabores completamente diferentes, mas no dia-a-dia das famílias eu penso que se está muito preso ao arroz, às batatas, à massa, e há um bocadinho até aquela ideia de parece que se faltar um destes elementos, arroz, batata ou massa, que a refeição não está completa. E há uma variedade tão grande, é que não existem só dezenas, nem centenas, existem milhares ou milhões de alternativas. E que nós deixamos de cultivar, que nós deixamos de procurar, que nós muitas vezes vemos nas beiras dos caminhos e nem sabemos que são comestíveis. E que trazem uma riqueza nutricional infinita. É claramente um mundo a explorar, a parte da agricultura biológica. Na Miosotis, o bio é claramente uma aposta, em especial, lá está, na variedade de produtos frescos e de qualidade. Como é ter uma relação de proximidade com produtores nacionais? É muito bom porque conhecemos pessoas extraordinárias. Nós vamos estabelecendo ao longo do tempo relações com novos produtores, mas também temos vários com quem trabalhamos há muitos anos e que sabemos que são realmente pessoas com valores, comprometidas e que não fazem, bem, obviamente têm que se sustentar, mas não fazem o biológico por lucro, fazem-no por princípios, porque é como se sentem que a vida deles faz sentido e como foram aprendendo também, porque há muitos truques que permitem que a agricultura biológica possa ser feita de uma forma um bocadinho mais rentável. Vai-se aprendendo com muita tentativa e erro. E então, conhecemos pessoas fantásticas, histórias incríveis, pessoas muito trabalhadoras, e é um grande privilégio, em certa medida, sermos o rosto deles na cidade. Porque há uma ideia quase romântica, as pessoas gostam muito de ir aos mercados, comprar diretamente ao produtor, mas a maior parte dos produtores tem uma vida que começa às 5, 6 da manhã todos os dias e que é muito dura e que em muitos casos envolve toda a família e são pequenas explorações em que as pessoas de facto não têm disponibilidade para, ao fim de semana, ainda ir vender, porque precisam descansar e porque os animais e as plantas precisam de ser regados e alimentados todos os dias, não só durante a semana. E, portanto, há uma ideia muito romântica para quem vive nos meios urbanos de que é ótimo ir a uma bancazinha comprar ao produtor, mas a maior parte dos produtores não tem condições para fazer isso. E, portanto, nós sentimos que somos o rosto do produtor na cidade. Nós fazemos essa montra por eles e a ligação é muito direta e tentamos que seja de proximidade. Agora, falando um bocadinho de produtos não alimentares, sabemos que detergentes ecológicos existem muitos. A EcoX é a única a valorizar o óleo alimentar usado na produção de produtos de limpeza. Na tua opinião, em que é que a EcoX se diferencia para poder estar nas vossas prateleiras com venda também a granel? A EcoX diferencia-se por vários fatores. Desde logo por ser uma marca portuguesa, que é algo que nós valorizamos, porque também tem outras implicações. O facto de não termos que importar, não é? É um produto de proximidade também. Depois, é um orgulho também vermos a inovação a este nível no nosso país. Depois tem a vantagem maior de todas, que é a economia circular, porque e principalmente diria até que é por aproveitar um recurso que é realmente muito poluente. Os óleos alimentares usados são muito poluentes, podem causar diversos problemas, não só nos ambientes aquáticos e marinhos e às espécies marinhas e fluviais, mas mesmo canalizações e a outro nível são resíduos muito nocivos. E então, o facto de se poder usar como matéria-prima um resíduo que provocava, que causava problemas e convertê-lo num produto útil
é muito interessante e é para nós uma parceria que faz todo o sentido, principalmente porque vendemos a granel também, e aí então chega quase ao limite do que seria perfeito, é nós conseguirmos reduzir a quantidade de embalagens e usando um produto que não é nocivo na sua produção, pelo contrário, resolve um problema e pronto, há muitas vantagens, mas estas são as principais. E são ótimos e funcionam. Para a Miosotis, bio é lógico e é para todos. Quais são as tuas sementes, neste caso palavras, de incentivo para quem tem dificuldades em ter uma alimentação 100% bio? Eu diria que essencialmente ler, informar-se. E ler nem precisa de ser ler grandes artigos científicos, às vezes ler os rótulos já é muito importante. Aprendermos a estar atentos e a não ser também ingênuos em alguma informação que nos tentam passar, cujo objetivo é só incentivar o consumo, consumir por consumir, ou seja, eu penso que consumidores informados, bem informados e com espírito crítico vão sempre perceber que o biológico, se for da época, se for sazonal, se for de proximidade, não é mais caro. Às vezes até é mais barato. A qualidade é indiscutivelmente melhor, porque nós estamos aqui a falar não só da ingestão de potenciais venenos e pesticidas e disruptores endócrinos, mas também de tudo aquilo que passa para o ar que nós respiramos, tudo aquilo que passa para os solos, tudo aquilo que vai contaminar os lençóis freáticos. Portanto, uma agricultura com recurso a grandes quantidades de fertilizantes e neste momento então temos percebido o drama que é a dependência, por exemplo, que temos da Rússia em termos de fertilizantes e na agricultura biológica não estamos dependentes dos fertilizantes da Rússia, porque a fertilização é feita de uma forma natural, não é com sacos de produtos tóxicos lançados ao solo. E todas estas coisas, no fundo, vão redundar aquilo que nós investimos na nossa alimentação, que é o nosso combustível, é realmente um investimento em saúde e é o que se calhar não vamos gastar depois em medicamentos ou em consultas. E é uma aposta num futuro com qualidade de vida, seja para os filhos, seja para nós próprios. É essencialmente uma escolha que eu acho que é muito importante, mas que é individual e que tem um impacto em toda a comunidade. Obrigada, Raquel, pela tua disponibilidade e por trazeres à nossa mesa uma conversa mais biológica. Eu é que agradeço.